Discurso 14 do Livro de Ouro de Saint-Germain. O título é Fé, Esperança e Caridade. Saint-Germain, invocação. Eu sou a alegria, a coragem, a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade. E o que tiver sido emitido por falta de confiança será varrido da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda parte. E assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Eu sou aqui e eu sou lá. Vou por toda parte tocando os cérebros da humanidade como se fora com um clarão de relâmpago, não com poder consumidor, mas com presença eu sou, que não mais encontrará oposição. Trago-vos saudações, alegria e amor da grande hoste. Como é maravilhoso, queridos discípulos, manterdes nestas manhãs semelhante paz e calma perfeita em vossas mentes. Oh, se pudesseis compreender o valor de conservar essa paz de espírito, não há nada que justifique ser ela perturbada. Estavam belas as vossas melodias, e maravilhosas palavras virão abençoar através das melodias. É essa grande alegria e presença propulsora, conquistadora, que abençoará vosso lar, vosso mundo e os discípulos com sua presença glorificante, com sua presença de opulência fluindo, qual rio caudaloso para todos os que dela se fizerem merecedores, pela paz e harmonia da mente. Discurso. Desejo chamar vossa atenção para a presença ativa da fé, esperança e caridade. A esse respeito, imaginaremos fé como o conquistador poder emanante, a esperança como a porta aberta através do véu, atuando na presença pura, a caridade como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade e não sentir maldade. Os discípulos devem sempre vigiar a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar pelas ações desta. Isso pode soar como um paradoxo, mas não é. É mais importante do que parece a princípio. Se houver oculto na consciência qualquer sentimento de resistência, seja ele de que natureza for, arrancai-o pela raiz. Vós sabeis que isso pertence ao externo e se colocará no caminho da vossa realização para servir de obstáculo até que a extirpeis. Conservar uma disposição amena e tranquila diante de qualquer situação é o caminho certo que conduz ao autocontrole e à maestria absoluta. Isso é muito importante e indispensável para a realização de tudo o que desejais. Existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para esses três princípios, sempre ativos na vida da humanidade, quero asseverar-vos que eles não são apenas qualidades dentro de vós mesmos, mas há também seres de grande luz e adiantamento conhecidos como fé, esperança e caridade. As pessoas em geral e os discípulos que se esforçam conscientemente para cultivar e expandir essas qualidades em seus mundos receberão grande assistência desses conscientes seres poderosos, de cujos nomes essas qualidades vêm a individualização. São seres cósmicos autoconscientes e inteligentes, cuja especial influência sobre a humanidade é incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os discípulos compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão bíblica.
Presentemente, esses grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da falta de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. A força sinistra que abalou a confiança, a esperança e a caridade nas mentes de todos os povos está condenada a fracassar por completo. Todavia, um grande benefício ainda advirá de uma atividade aparentemente errada. Como a força hipnótica que foi gerada se esgotou, muitas pessoas estarão se interrogando sobre o que as teria induzido a fazer certas coisas. E a sua própria rebeldia produzirá a força que afinal será usada para corrigir essas condições adversas. Deus, que é progresso, não conhece derrota em coisa alguma. Que os discípulos se lembrem sempre disso, que lhes tornará possível conservar a paz e o equilíbrio da mente tão necessários. O majestoso ser Caridade possui uma força natural consumidora para dissolver e aniquilar o ódio, a crítica e a censura, e emprega os raios cósmicos como força equilibradora no éter, de onde os seres humanos extraem o próprio alento e sustento. Assim, apesar de tudo, os homens estão absorvendo o fogo desses raios. Sabeis que quando alguém desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníaco sobre o nariz da pessoa. Isso é o que realmente está ocorrendo sob o nariz da humanidade. Ela está agora respirando essa presença consumidora. Pedi aos vossos discípulos que não discutirem esse fato com pessoas descrentes, porém é de vital importância que os estudantes compreendam. Quero frisar aqui uma questão muito importante. Para o discípulo sério e sincero, há inúmeros meios de se receber assistência, muitos dos quais, embora utilíssimos, lhe são inteiramente desconhecidos. Todavia, ele os atrai para si quando seu desejo de luz é sincero. Despreocupar-se de tudo e firmar-se com alegria e determinação nesta una presença poderosa Eu Sou, proporcionará a cada um de vós um fluxo contínuo de vitórias. Esforço algum, feito em nome e na presença que Eu Sou, jamais poderá falhar. Antes há de se prosseguir de vitória em vitória, até que aquele que se esforça esteja apto a usar o centro do domínio absoluto. Desejo incentivar e reforçar a importância da lei do perdão sobre a consciência em desenvolvimento. O modo correto de fazer agir a lei do perdão é dizer: eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Isso põe em movimento a ação completa. Eu vou repetir. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Quando empregais a afirmação eu chamo a lei do perdão, nem sempre estáis completando a ação, porque precisais ter consciência de quem seja e onde se encontra essa inteligência que autoriza seu cumprimento. Sempre que observo os discípulos, verifico ser importante continuar insistindo frequentemente sobre o uso da presença Eu Sou, porque ela já está realizando coisas notáveis para eles. Meu próprio ser exulta quando vejo entre os discípulos aqueles cuja atenção se mantém com determinação sobre a presença Eu Sou, convertendo-se num ímã para a luz e como essa luz se projeta para envolver cada qual, da mesma maneira que uma mãe abraça seu filho amado. Pudessem os humanos ver e compreender isso por um momento apenas, e sua determinação se transformaria numa chama conquistadora, da qual não poderiam abster-se. A ocasião hoje é propícia e eu envio a cada um dos discípulos uma consciente esfera de luz
envolvendo o coração e o cérebro de todos, para que possam receber continuamente a bênção consciente da poderosa presença Eu Sou. Acredito que a maioria sentirá isso. Sintam ou não, nada pode interferir em sua ação para abençoá-los. Para aqueles abençoados que se defrontam às vezes com perturbações no lar, sugiro que empreguem essa afirmação, sentindo-a profundamente. Eu sou a presença conquistadora ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e ambiente. Quem quer que use essa sentença com determinação poderá ter no lar uma atmosfera de paz, amor e harmonia. Alguns poderão ter necessidade de afirmar com veemência para chegar a experimentar sua ação contínua. Muitas vezes obterão resultados imediatos. Construir isso na consciência é reconhecer a presença Eu Sou como poder governante nos lares, porque ela é naturalmente a presença governante. Se os discípulos e indivíduos em geral, que têm dificuldade em manter o autocontrole, quiserem sentar-se tranquilamente durante 5 minutos, sentindo profundamente e pensando consigo mesmos, Eu sou a amorosa caridade, experimentarão uma sensação de grande alívio. Para desmaios, sabei que o indivíduo nunca desmaia, apenas a personalidade. Por conseguinte, se alguém que tem o hábito de desmaiar decidir com determinação que eu sou a presença dominante que proíbe esse absurdo e mantém o controle de minha mente e meu corpo eternamente, poderá livrar-se dessa tendência para sempre. Quando alguém sentir o menor sintoma que seja, deve rapidamente adotar a consciência de que eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. Cada qual deve compreender que, sob o comando da presença Eu Sou, tem controle absoluto do próprio corpo. Quanto mais empregar essa afirmação, tanto mais rapidamente ela se manifestará. Pergunta: se o grande Sol central é o centro do coração do infinito, onde está aquele que representa o centro do cérebro? Resposta: no estado puro, seja no infinito ou no finito, quando não há imperfeição, as atividades do cérebro e do coração tornam-se uma, porque a força motriz de toda atividade emanada é amor proveniente do coração. Por conseguinte, no estado puro, coração e cérebro são sinônimos, pois no íntimo do amor divino estão contidos amor, sabedoria e poder. A energia infinita está sempre à espera de ser empregada, mas só atua na vida do indivíduo pelo comando consciente e chega a um progresso tal onde os fatos ocorrem tão instantaneamente que parece ser automático, mas na realidade não é assim. Há exclusivamente um caminho para a maestria autoconsciente, que é a direção consciente da energia eterna para tudo que desejar, e isso vos conduzirá a um outro ponto de importância vital. O desejo é uma ação indireta da atenção, mas o desejo sustentado pelo emprego da atenção fixada se transforma em uma manifestação invencível. Isso vos dará uma ligeira ideia de como é importante que a direção consciente seja conjugada com o desejo. O emprego consciente da presença Eu Sou, ou o uso conscientemente dirigido dessa energia eterna para uma determinada realização, deverá se constituir para sempre de um esforço repleto de alegria. Nunca, sob nenhum aspecto, ser como um trabalho sob tensão, porque quando declarais Eu sou a presença, a inteligência dirigindo esta energia para um determinado propósito, pondes em movimento a lei de um modo calmo e perfeitamente natural. E isso não requer nenhum esforço de arrepiar os cabelos. Portanto, o modo de proceder deve ser sempre tranquilo, sereno e resoluto.
O discípulo deveria estar sempre ciente de que ele nunca elege o mestre, mas é o mestre quem escolhe o discípulo. E se este compreendesse isso, os resultados apareceriam logo. Para contatar os mestres ascensionados, usai: eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Com o emprego da presença eu sou, tendes o pleno domínio e o controle ilimitado sobre todas as condições perturbadoras. Quando falais na presença eu sou, falais na presença que o ser ascensionado é. Deveis compreender profundamente que quando dizeis eu sou, é o pleno poder de Deus atuando, e não conhece fracasso de espécie alguma. Esse foi o discurso número 14 do livro de ouro de Saint Germain.